Um abençoado dia para todos, ou muito bom dia, pastor Genivaldo Tavares de Melo, pastor, contador, pai de família, avô, aliás uma família, graças a Deus, maravilhosa, abençoada, e eu estou em São Paulo, exatamente no dia 3 de outubro de 2018, são 10 horas, dei uma parada para gravar, e o tema do vídeo de número 120 Jesus elogia os escribas e fariseus. Talvez você diga, pastor, você não está equivocado não, como Jesus elogia? Jesus deu uma reprimenda neles, uma dura neles, pela simples razão, não sei se você percebeu, que todo sujeito indecente, todo sujeito imoral, todo sujeito aproveitador, todo sujeito falso, haja vista que os corruptos no Brasil são todos inocentes. Você chamar uma pessoa dessa de corrupta, parece que eles se sentem elogiados, como se fosse o mais sagaz de todos os brasileiros. Mas vamos ao que interessa, porque políticas é outro assunto, caminho. Aliás, isso não é assunto político, né? Se já estivesse hoje aqui, ia chegar em Brasília lá e ia arrancar um bocado de negro lá de dentro lá da Casa Legislativa, né? E do Senado. Da República também, do Executivo, ele ia tirar fora. Mas Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, eu mandaria os meus discípulos, chamaria os anjos, e enfim, onde ele disse para os seus discípulos, se soubessem que espírito eu sou, eu poderia rogar agora ao Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos, destruiria todos ainda, que se recusaram, disseram que foram recusados em algumas cidades. Pois bem, quem transita pelo capítulo 23 de São Mateus, verso 1 a 39, fica até surpreso com a maneira como o Senhor trata aqui, com essas gentilezas com os escribas e fariseus e mais, os zeus. Mas não há motivo para se surpreender não, exatamente porque quem lê Bíblia, quem ama a Deus, quem ama a Cristo de verdade, sabe a sua natureza, a sua natureza divina, 100% Deus, 100% homem. Ele veio a este mundo para salvar os pecadores, esta foi a sua missão. O Evangelho que tem começo, um período e vai terminar, não vai demorar muito. A porta da graça vai se fechar e ó, tchauzinho, não vai mais haver essa oportunidade. Mas tudo bem, então Jesus deu essa reprimenda a eles, né? Não foi um elogio, isso parecia um elogio para eles, né? Mas nós tínhamos lá o grupo dos escribas, que eram copistas. Há uma referência explícita sobre Esdras, no capítulo 7 e 11, que era um doutor da lei, que era um copista, tá certo? Era um escriba. E o etíope, aquele tesoureiro da rainha de Candace que se converteu pela pregação de Filipe, tinha ido a Jerusalém para adorar e comprou, trouxe, não sei quanto pagou, deve ter pago caro, né? Um texto do Antigo Testamento, nada mais, nada menos que o capítulo 53 de Isaías, que eu gostaria muito que os judeus, algum judeu, ou por literatura, qualquer coisa, lesse aquele texto e dissesse a quem se refere o profeta Isaías. Mas vamos lá. Os fariseus e os saduceus eram dois grupos religiosos. Os saduceus não criam na ressurreição. Os fariseus já eram mais devotadozinhos, gostavam de andar com filaterias, com filatérios, gostavam de andar tudo parecendo a expressão maior da santidade, sabe? Os fariseus não era coisa alguma, não é? E Jesus não deixou de graça não, mas disse para a multidão, olha, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Os escribas traduziam a lei para o povo, escreviam normas, regras. A gente sabe que hoje tem o Talmud, não é? Que é as tradições judaicas, e tudo isso é um conjunto de obras que visa organizar o Estado de Israel, conduzir o povo de Israel. E os fariseus com aquele jeitinho de sempre, entrar na casa das viúvas, aqui no texto mesmo, né? A pretexto de longas orações, mas iam lá para esvaziar a despensa da viúva, nada mais do que isso. Que coisa horrorosa, né? E tem gente assim, tá cheio de gente por aqui hoje, meio fariseu, que a única coisa que faz é esvaziar a despensa da viúva, né? Nada mais do que isso. Pois bem, mas Jesus falou, olha, todas as coisas que eles disserem para vocês,
vocês observem, façam de conformidade a maneira como estão ensinando. Significa o seguinte: nada a questionar com respeito ao que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem porque eles ensinam, mas não cumprem aquilo que pregam, aquilo que ensinam. Alguma novidade para você? Isso é coisa nova, né? Aqueles que ensinam, mas a vida privada é uma vida de luxúria, ou é uma vida de luxo, por outro lado, é uma vida nababesca, não tem nada que ver com aquela simplicidade de cima do púlpito. Oh, meus queridos irmãos, absolutamente nada. E disse mais o Senhor: eles atam fardos pesados, difíceis de suportar, e põe no ombro do povo. Agora, nós temos aí 3 grupos, preste bem atenção. O primeiro deles é aqueles que são sinceros. Vou começar por este, né? É aqueles que não têm comprometimento com grupos, com falsidades, com deleites sociais, é aqueles que se entregam à obra com amor, com prazer, com carinho, com devoção, porque sabem que lá no céu haverá um grande galardão para os que assim agem, para os que assim trabalham. O segundo grupo é aqueles que são, santidade pura, ata o fardo pesado. Mas se você for olhar, porque olha, deixa-me dizer, eu não conheço, porque existem pessoas que são tão, patriarcais, são tão rígidos na sua moralidade, que confundem isso com santidade e querem transferir isso para o povo. Ele acha que é assim. Não, mas eu aprendi do meu pai dessa maneira e comigo tem que ser assim. Para a igreja não, a igreja não é sua propriedade, a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro, tem que tratar muito bem, com muito carinho, dar o recado de Deus com absoluta sinceridade, mostrar o caminho do céu, mostrar o quanto é importante rejeitar esse mundo que está aí apodrecido por suas práticas horrendas, não é? De toda a natureza, de prostituição, enfim, está lá no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, verso 25 e 27 em diante, porque Deus os rejeitou, entregou suas paixões infames. Mas vamos lá. Então eles saíam com as suas mãos, 3, e tem o terceiro grupo, que esse não quer dor de cabeça, ele banaliza a graça, o evangelho e a graça. Ele não está aí com... Você pode observar na televisão, quem é que prega a carta de Paulo? Quem é que abre a Bíblia e ensina aquilo que Paulo passou para nós? Não fazem isso, é só prosperidade, é só ter, é só ser, e vai, e vem aqui, mas vem aqui e o seu dinheiro fica lá. Porque é só isso que interessa, não é outra coisa. Agora, eles falam, tem validade? Tem, tá certo? Eu vejo um certo pastor da cidade lá, que ele tem um canal de televisão, virou um grande empresário, ele é liso para ensinar, macio, eu gosto dos ensinos dele, mas vou ficar só com os ensinos, ok? Nada mais do que isso. E daí, os fariseus gostavam dos primeiros lugares nas cadeiras, nas sinagogas. Novidade para você? O que tem de gente que gosta do lugarzinho perto do pastor, ou então ali bem na frente, né? Cruza as pernas, paletó esticado, camisa bem engomada. De que vale isso? Vai lá fora ganhar uma para Jesus, vai visitar os órfãos, os doentes, vai lá nos hospitais. E o certo é que Jesus nos tratou como deviam ser tratados. Depois chamou assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis muito mais rigoroso juízo. Preste atenção nisso, senhores líderes religiosos que estão por aí na televisão e nas suas bacanais de vida espiritual, prestem atenção, sofrerão muito mais rigoroso juízo. Eu, quando digo muitas vezes que pastor, que pregador serão julgados como os anjos caídos naquele dia, não se surpreendam que será exatamente assim mesmo. Uma coisa é o pecador, outra coisa é a figura do ímpio, aquele que usa o evangelho para o seu bem próprio, enquadra-se na qualidade de ímpio, e Deus não tem nenhum compromisso com o ímpio, não é? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito.
e depois o transforma em filho do inferno mais do que vocês. O que significa isto? Porque às vezes ensinam heresias por aí, na televisão, enfim, em algumas igrejas, alguns movimentos, ensinam heresias, tá certo? Ensinam heresias. Chamar sua igreja de mãe, não tem mãe nenhuma, a igreja é de Cristo, é o corpo de Cristo. Então ensinam heresias. E aí as pessoas se deixam levar por essas heresias, acabam levando isso para outros, são transformados em filhos do inferno 2 vezes mais. E aí chama condutores cegos, e vai por diante, insensatos. Olha, eu não queria estar na pele desses fariseus, eu creio que não você. Então, observemos a palavra, os ensinos de Cristo, os ensinos de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Judas, de João. Vamos ficar com a Bíblia, será muito mais fortunoso ou melhor, né, para nós, no dia em que o Senhor vier buscar os 3. Eu falei fortunoso, nem sei se tem isso no dicionário, mas bem-aventurado, pronto, tá certo? Deus nos abençoe. Grande beijo a todos, um ótimo dia e fiquemos com o Evangelho de Jesus, sem qualquer mistificação, sem qualquer mistura.